Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Vamos lá iniciar mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos continuar falando a respeito dos modelos atômicos, que nós já começamos a falar na aula anterior. Lá na aula anterior, vocês devem lembrar que nós falamos a respeito de dois modelos. O átomo, nós vimos o que ele é e vimos que o átomo ele é a menor partícula de um corpo. E o átomo, como ele é hoje conhecido, para chegar até o modelo que é hoje conhecido, ele passou por vários outros modelos que foram apresentados por físicos, por filósofos. E esses modelos eles foram evoluindo à medida que esses filósofos, à medida que a ciência também ela foi evoluindo. O primeiro modelo que nós estudamos foi o modelo atômico de Dalton, de 1803. Esse modelo atômico, ele foi comparado com uma bola de bilhar. Lembra das características dele que nós falamos? Ela era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Não foi isso que nós falamos? Esse foi o primeiro modelo atômico criado por John Dalton, quando a ciência ainda era muito primitiva, quando os recursos tecnológicos ainda eram mínimos. E Dalton, ele falou a respeito desse modelo atômico quando, na verdade, ele nem sabia direito do que se tratava. Depois de Dalton veio Thomson e ele implementou o modelo de Dalton, só que agora ele foi o primeiro cientista a falar a respeito de cargas elétricas. Ele falou que existiam cargas positivas e negativas e o modelo de Thomson ele foi associado a um pudim de uvas passas. Lembra que nós falamos que nesse pudim as uvas estão distribuídas de forma aleatória. E ele também falou que o átomo ele é esférico, ele era uma esfera maciça e indivisível. Só que agora ele falou que tinham cargas positivas e negativas organizadas de forma aleatória. Bom, nós vimos esses dois modelos na aula passada e ficamos de ver agora esses outros dois nessa aula. Os próximos dois modelos são o de Rutherford, que foi criado, que foi apresentado, na verdade, em 1911, e o de Bohr, que foi apresentado em 1913. Rutherford, ele era um neo-holandês, ele era um cientista neo-holandês, que ele apresentou à comunidade científica o seu modelo atômico, que ficou conhecido como modelo do sistema solar, Por que era conhecido dessa forma? Porque a forma como Dalton, como Rutherford, mostrou que se organizava os átomos era semelhante ao modelo do sistema solar que nós conhecemos hoje. Como que é o modelo do sistema solar? Vamos lá relembrar. Lá no quarto ano, no quinto ano, quando a gente estudou o sistema solar, a gente via que era o quê? Que era o Sol no meio e ao redor do Sol os planetas ficavam girando em uma órbita, não era isso? Vários planetas girando ao redor do Sol. E foi esse modelo que Rutherford ele apresentou. Tanto é que ele foi considerado o pai da física nuclear, porque ele foi o primeiro a falar a respeito do átomo de forma mais concreta, mais próximo do que nós conhecemos hoje. Tá aí. Esse aqui é o modelo atômico de Rutherford. Rutherford, ele falou que o átomo, ele é organizado em núcleo e eletrosfera. O núcleo é essa parte do centro, e no núcleo estão cargas positivas. Ao redor do núcleo estão cargas negativas. As cargas positivas ele chamou de próton. E as cargas negativas ele chamou de elétron. Ele disse ainda que existe uma terceira carga que não possui eletricidade, nem positiva nem negativa. E ele disse que essa molécula ele chamou essa molécula de nêutron. Então, no átomo
Esse átomo é dividido em 3 partes: prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas e nêutrons que não possuem carga, ok? Esse foi o modelo de Rutherford. Ele disse que o núcleo, que é a parte do centro, no núcleo está organizado os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo estão os elétrons. E os elétrons eles ficam girando em órbitas aleatórias ao redor do núcleo, tá? Esse foi o modelo de Rutherford. É por isso que ele é chamado de sistema solar, porque ele se assemelha ao modelo de sistema solar que nós conhecemos. Continuando, o próximo modelo é o modelo atômico de Bohr. Bohr ele foi um físico dinamarquês que ele propôs um novo modelo atômico. Então, ele pegou aquele modelo atômico de Rutherford e aprimorou ele, certo? Ele complementou o modelo atômico. O que ele disse? Ele disse que os elétrons, eles não estariam mais girando aleatoriamente em órbitas aleatórias. Ele disse que os elétrons estariam presentes em órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, está aqui o núcleo e esses elétrons iam girando em órbitas circulares. Segundo ele, os elétrons ocupam órbitas específicas ao redor do núcleo com raios determinados. Lá em Rutherford, ele disse que os elétrons eles estão aqui ao redor do núcleo de forma aleatória, né? Qual foi o erro nisso aí? O erro foi que esses elétrons de forma aleatória, quando o átomo se aproximar de outro, esses elétrons eles podiam se chocar, ou mesmo os elétrons de um átomo só eles poderiam se chocar. Quando Bohr ele foi propor esse modelo, ele já disse que esses elétrons eles estão realmente girando ao redor do núcleo, porém agora de forma organizada, cada um em uma órbita, certo? Cada um em uma órbita, cada um em um raio. E cada órbita de elétrons possui uma energia, ou seja, cada posição que esse elétron ocupa ao redor do núcleo possui uma energia diferente. Então, cada posição, quanto mais próximo do núcleo, maior a energia, quanto mais distante do núcleo, menos energia, tá? Aqui. Esse aqui é o modelo atômico de Bohr, só corrigindo o que eu acabei de falar. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Quanto mais próximo, menor a energia. Observe aí o que foi que ele fez. Lá no núcleo, essas bolinhas vermelhas são os prótons. As bolinhas amarelas são os nêutrons. Os prótons são positivos e os nêutrons não possuem carga. E essas bolinhas em azul são os elétrons. Os elétrons têm carga negativa. Bohr disse que esses elétrons estão organizados em órbitas ao redor do núcleo e ele nomeou cada uma dessas órbitas, certo? K, L, M, N, O, P, Q. Então, ele disse que ao redor do núcleo existem 7 órbitas, 7 camadas de elétrons. Pode ter, de acordo com o elétron, ele pode ter de 1 até 7 camadas, ok? Quanto maior a quantidade de camadas, maior a quantidade de elétrons, obviamente. Beleza? Deu de entender? Aqui no desenho eu só coloquei a representação de 3 camadas, mas o elétron ele pode ter até 7 camadas, ok? De K até qual que eu falei? K, L, M, N, O, P, Q. Até a camada Q, tá bom? Então, esse aí foi o modelo de Bohr. Qual a diferença do modelo de Bohr para o modelo de Rutherford? Somente a organização da camada dos elétrons. Beleza, gente? Deu de entender? Lá no livro, você vai ler a complementação disso aqui que eu falei, a página 26, 27 e 28, tá? É essa aula aqui que eu falei.
Você vai construir os 4 modelos atômicos com os materiais que você tem em casa. Não sei como é que você vai fazer, se vai ser com grão de arroz, com de feijão, com a melancia, não sei. Você vai pegar os materiais que você tem em casa, construir os 4 modelos atômicos, né, que nós vimos hoje e na aula passada, e vai me mandar uma foto ou então um vídeo curto, tá bom? Não precisa explicar, é só mandar a foto ou o vídeo dos 4 modelos atômicos que você construir, tá bom? A tua nota vai ser de acordo com a tua criatividade. E aí eu quero lembrar que essa atividade é para ser enviada até segunda-feira, beleza, gente? E a sua presença nessa aula de hoje só vai ser confirmada depois que você enviar a atividade para mim. Envia a atividade com o teu nome à turma, aí o teu nome vai lá para a frequência, registrando como presença na aula de hoje, tá? Até a próxima aula, gente. Tchau!